Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver um problema sobre matriz inversa. Então o enunciado diz o seguinte: determine a matriz inversa da matriz n por n dada abaixo, certo? Então observe que ele dá uma matriz aqui de ordem n. E essa matriz em particular, ela tem todos os elementos da diagonal principal iguais a zero e os elementos que estão fora da diagonal principal são todos iguais a 1. E aí ele pede simplesmente isso, que você determine a matriz inversa desta matriz, ok? Então vamos à solução do problema. Bom, para resolver esse problema, vamos inicialmente chamar a matriz do enunciado de M, certo? Então, a matriz que eu estou querendo a inversa dela, eu estou chamando a matriz de M. E aí, fora isso, eu vou considerar duas outras matrizes que não aparecem no enunciado do problema, certo? Então, a gente vai considerar aqui, inicialmente, a matriz identidade, de ordem igual à ordem da matriz do enunciado, que é a ordem n. Então, a matriz identidade nós sabemos que é uma matriz quadrada, que tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1, e os elementos fora da diagonal principal, eles são todos iguais a zero. E por que considerar a matriz identidade? É porque a identidade, ela aparece quando você determina a inversa de uma matriz, Porque sabemos que quando a gente multiplica uma matriz que é inversível por sua inversa, o resultado dessa multiplicação é exatamente a matriz identidade, certo? Então é razoável que eu considere uma das matrizes sendo a identidade. E a outra matriz que assim não salta aos olhos que a gente tem que considerar, não é tão evidente assim, certo? É a matriz que eu estou chamando aqui de U, que é a matriz da mesma ordem que a matriz do enunciado, só que eu estou considerando que ela tem todos os elementos iguais a 1. E por que isso? Porque eu não sei se vocês notaram, quando a gente pega essa matriz formada só de uns e subtrai dela a matriz identidade, vai dar exatamente a matriz do enunciado. Porque observe, como o U tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e I também tem esses uns na diagonal principal, na hora que eu fizer U menos I, a diagonal principal vai zerar todinha, que é o que acontece lá na matriz M do enunciado, ok? E com o restante dos elementos, ora, os elementos fora da diagonal principal de U são todos iguais a 1. E os elementos fora da diagonal principal de I são todos iguais a 0. Então, quando eu fizer 1 menos 0, vai dar 1, que é exatamente todos os elementos fora da diagonal principal da matriz M, certo? Então, vamos anotar essa observação, ok? Na verdade, eu quero fazer duas observações. Aí, a primeira é exatamente essa, que se você faz U menos I, dá a matriz M. Então, vamos escrever em forma de observação. Note que a matriz M, ela é U menos I, ok? Depois vocês anotando as três matrizes, e comparando, vocês vão constatar isso. E a outra observação que eu quero fazer é que a matriz U elevada ao quadrado, como U é formada só de uns, observe que U ao quadrado vai ser uma matriz, na hora que você usa o algoritmo da multiplicação de matrizes, você só vai achar a soma de n uns como entrada. E a soma de n uns dá exatamente n, ou seja, você vai achar para U ao quadrado uma matriz que é formada só de n's. Verifiquem isso, ok? Fazendo U vezes U, você acha uma matriz
formada só de n's. Aí uma matriz formada só de n's, a gente pode botar o n em evidência. Aí o n vai multiplicar uma matriz formada só de uns, que é o quê? A própria matriz U. Então, U ao quadrado dá exatamente n vezes U. Bom, são essas duas observações que eu gostaria, né, de fazer. São duas coisas que, para o que eu estabeleci, para as matrizes que eu considerei, são duas coisas que eu gostaria que vocês notassem aí, ok? Aí, continuando com a solução, agora vamos argumentar o seguinte: para algum número real, que eu vou chamar de R, para algum número real R, a gente vai ter o seguinte. Observe que se você pegar U menos I, ora, U menos I é exatamente a nossa matriz M, certo? E aí eu vou multiplicar U menos I por RU, R é o real que eu estou considerando aqui, por RU menos I. Aí vamos ver o que é que vai acontecer com esse produto, certo? Então, para algum número real R, a gente vai ter que esse produto aqui vai resultar em... Se a gente aplicar a propriedade distributiva, aqui a gente acha R vezes U ao quadrado, menos... Aí, juntando os termos semelhantes, a gente vai ter R mais 1 vezes U, e o termo independente vai ser a matriz identidade. Então, para algum número real R, o produto que está do lado esquerdo vai dar essa expressão do lado direito, certo? Aí, manipulando um pouco o lado direito, para simplificar um pouco mais, certo? A gente sabe que U ao quadrado é N vezes U, das duas observações que eu fiz, né? Uma delas dizia que U ao quadrado é N vezes U. Então, substituindo, vai ficar Rn vezes U menos, aqui vai ficar R mais 1 vezes U mais I. Pegando as duas primeiras parcelas e colocando U em evidência, a gente vai ficar com Rn menos R menos 1 vezes U mais I, ok? Agora, note o seguinte: U menos I é a matriz M, da qual eu quero a inversa, certo? E existe uma matriz, que é RU menos I, que multiplicando por ela, está dando essa expressão aqui, ó. Ora, quando eu multiplico uma matriz pela sua matriz inversa, dá como resultado a matriz identidade. Então, observe, o resultado do produto da matriz M, que é U menos I, por essa matriz que a gente não sabe nada a respeito, está dando essa matriz aqui, somado com a matriz identidade. Caso essa matriz aqui, da primeira parcela, fosse a matriz nula, o problema estaria terminado, ok? Porque aí eu teria a nossa matriz M vezes uma matriz, dando a matriz identidade. Aí essa matriz que eu não sei nada a respeito dela, seria a inversa de M. Então, o que é que a gente percebe? Que para terminar o problema, basta que essa primeira parcela aqui seja a matriz nula. Ora, mas o que é que a gente tem aqui? A gente tem a matriz U, que é formada só de uns, sendo multiplicada por esse escalar. Aí o único jeito disso aqui virar a matriz nula é a gente escolher que esse escalar seja zero, ok? Então, nesse caso, devemos escolher, então escolha que esse escalar aqui seja zero. Então, Rn menos R menos 1 vai ser igual a zero. Aí daí segue o quê? Ora, se eu escolher Rn menos R menos 1 igual a zero, né? Se a gente for isolar esse R, a gente vai ficar com R que multiplica N menos 1 igual a 1, passando menos 1 para o lado direito. E aí a gente conclui que o real considerado anteriormente, o número real considerado, ele é 1 sobre
n menos 1, ok? E aí se a gente for voltar lá no produto, né? O nosso produto a gente tem aqui, ó, a matriz M como esse primeiro fator, e aqui o segundo fator seria uma matriz da qual a gente não conhece nada, dando essa expressão aqui, né? Essa matriz, esse escalar vezes U mais a matriz identidade. Então, se a gente voltar nesse produto, a gente vai constatar o seguinte. Observe, só copiando aqui o produto, né? Porque não está aparecendo, a gente vai ter o quê? O produto ele é assim, ó, é U menos I multiplicado por RU menos I. Aí isso está dando o quê? Está dando a expressão Rn menos R menos 1 vezes a matriz U mais I. Ora, mais o R, a gente escolheu o R igual a 1 sobre N menos 1. Aí quando eu faço isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter U menos I, a gente sabe que é a matriz M, a matriz do enunciado, multiplicado por essa matriz que a gente não conhece, R vezes U menos I, igual... Ora, se eu considerar o R igual ao valor que eu encontrei, eu vou zerar isso aqui, vai dar a matriz nula, certo? Porque aquele R faz esse escalar ser zero. Aí 0 multiplicado pela matriz U vai dar a matriz nula. Isso somado com a matriz identidade. E aí, como consequência disso, a gente tem que M vezes RU menos I vai ser igual à matriz identidade. E aí a gente sabe que se a gente pegar uma matriz M, multiplicar por outra matriz e dar como resultado a identidade, essa outra matriz é a inversa de M, ok? Então, nesse momento, a gente conclui que a inversa de M, que eu vou notificar dessa maneira, é exatamente R, esse número real que a gente achou aqui, ó, 1 sobre N menos 1, tá certo? Multiplicado por U menos a matriz identidade. Ora, se eu substituir o valor de R, eu vou concluir que a inversa de M vai ser igual, o R ele é 1 sobre N menos 1, multiplicado pela matriz U. Isso aqui menos a matriz identidade. Então agora é só uma questão de conta, porque U a gente sabe que é uma matriz formada só de uns, e I é a matriz identidade, certo? O problema praticamente acabou. Essa é a inversa de M. A gente só tem que agora explicitar os elementos dessa matriz inversa, ok? Então vamos à outra etapa. Então tá aqui a última igualdade que eu escrevi lá, né? Que a inversa é 1 sobre N menos 1 vezes U menos I. E aí quando você faz essa conta, ou seja, quando você substitui aqui no lugar do U a matriz formada só de uns e multiplica por esse escalar e subtrai a matriz identidade, tá certo? Que é uma conta fácil de ser feita, vocês podem constatar isso. Aí a gente vai obter como matriz inversa exatamente essa matriz aqui, ok? Uma matriz cujos elementos da diagonal principal é sempre a fração 2 menos n sobre n menos 1, e os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a 1 sobre n menos 1, ok? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.